A minha intenção hoje é tratar com vocês sobre a mais importante forma de política pública que o Brasil possui para evitar que multidões fiquem abaixo da linha da pobreza nas suas velhices. Eu estou falando da Previdência Pública Brasileira, que é um dos pés que sustenta a nossa Seguridade Social, muito cercada de controvérsias sobre a sua natureza e sobre a sua sustentabilidade. A Previdência Social no mundo foi criada nos moldes de um seguro que se propõe a prestar uma remuneração aos que atingem determinado limite etário de idade para que pudessem parar de trabalhar. A nossa atual Previdência Pública deriva das companhias de seguro privadas que foram criadas ao longo do século XVIII, com ênfase para o sistema que foi criado na Escócia, quando ministros da Igreja Escocesa, especialmente Alexander Webster e Robert Wallace, começaram a usar cálculos probabilísticos para predizer um valor de um seguro, a depender do número de pagamentos que precisariam ser feitos para sustentar esse sistema. Eles viram o seguinte: naquela época, quando um homem da casa falecia, a família começava a passar necessidades e muitas vezes ficava sem um teto sobre suas cabeças. Então eles pensaram, por que não oferecer um produto a essas pessoas pela qual essa gente pagasse uma pequena contribuição, que nós iríamos então investir ao longo do tempo, aí com base numa sinistralidade, ou seja, numa ocorrência de eventos de morte, que já conhecemos, com base nas tábuas de expectativa de vida das pessoas, a gente conseguiria pagar para que não tivessem problemas, usando o rendimento do dinheiro investido e não o valor principal, que continuaria aplicado. Ou seja, seria usado apenas uma parcela do montante, já que o bolo principal continuaria intocado sem ser dilapidado. Webster e Wallace foram muito bons nesses cálculos estatísticos, tanto que essa seguradora cresceu bastante e deu origem a outras seguradoras escocesas, que foram criadas nessa época e que existem até os dias de hoje. Se você já teve oportunidade de morar no Reino Unido ou visitar regiões do Reino Unido, você já deve ter visto esse tipo de anúncio, que é geralmente uma mulher bela, jovem, vestida com um capuz negro, com um forro escarlate por trás, que é a logo oficial dessa empresa, chamada Scottish Widows, usada desde a criação da empresa em 1815. E até hoje eles estão no ramo de seguros. Inclusive as seguradoras viraram algumas das empresas que são mais lucrativas no mundo. Pois aonde eu quero chegar com esse discurso neoliberal, como muitos diriam? Pois até pode parecer que eu estou defendendo empresas privadas, ou a mercantilização da velhice. Bom, primeiramente, não é uma narrativa. É um fato histórico que serviços de previdência privada sempre existiram e são negócios legítimos e lucrativos, tão sustentáveis que amparam milhões de famílias mundo afora. Em países com segurança jurídica e estabilidade econômica, funcionam muito bem, com empresas de seguro existindo há mais de 2 séculos. E indo muito bem, obrigado, sem ter ido à falência e sem ter causado sobressaltos aos seus segurados. Mas é importante admitir que em países menos desenvolvidos, esses serviços costumam ser falhos, por vezes abusivos com o consumidor. Afinal de contas, é o poder econômico contra o cidadão comum. E a mesma insegurança também existiu no passado, nos primórdios dessas mesmas empresas centenárias, quando várias das nações desenvolvidas de hoje, mas que na época eram nações emergentes, lá nos idos dos séculos 18 e 19, tiveram também seus problemas. Então houve sim, de fato, empresas de seguro que quebraram e frustraram seus beneficiários. Por isso que não tardou para que a população daquela época exigisse do Estado a criação de alguma espécie de produto mais garantido e até mais acessível e que fosse para todos, de maneira que quem tivesse mais pagasse mais, quem tivesse menos pagasse menos, segundo a sua faixa de renda, mas que todos pudessem ficar de alguma forma assegurados em suas velhices. Não tardou para que correntes políticas da época abraçassem essa ideia, diante da popularidade que o assunto trazia, tendo o principal padrinho político e fiador dessa questão sido o chanceler alemão Otto von Bismarck, no final do século XIX, mais precisamente em 1888, mesmo ano em que o Brasil aboliu a escravidão, e que foi então o sujeito que veio a criar a primeira previdência social do mundo, com regras bem interessantes, sobretudo pensando nas questões demográficas daquela época. A expectativa de vida do alemão girava em torno de 40 anos de idade, sendo que para se aposentar você tinha que ter 70 anos.
E aí já é um ponto para o qual cabe alguma atenção, pois as pessoas então poderiam pensar que ninguém se aposentava naquela época. E isso não é verdade. Basta lembrar que a expectativa de vida é uma média e que é trazida para baixo em função da mortalidade infantil, que na época era bastante alta. E desse pessoal que chegava aos 70, é verdade também que boa parte também não ia muito longe, e só um ou outro realmente recebia o dinheiro dessa previdência durante bastante tempo. O ponto que eu quero chegar com toda essa explicação é que não causa estranheza que esses fundos de pensão fossem extremamente lucrativos e superavitários, e Bismarck surfou então uma onda boa de popularidade por causa disso, pois ao menos ele deu para a população algo que a população valorizava bastante, que é a esperança de não trabalhar até o dia da morte, muito embora essa probabilidade fosse bastante baixa. A esperança de poder se aposentar era o que motivava as pessoas a contribuir para um sistema do qual dificilmente se beneficiariam. E o sistema funcionou, pois havia muita gente jovem para menos gente idosa que iria se aposentar naquela época, já que os alemães tinham em torno de 5 a 6 filhos. Então tinha muita mão de obra para pagar uma contribuição para pouquíssima gente que chegava a se beneficiar, ou seja, a se aposentar. A ideia que guiava essa previdência social alemã era a mesma de um seguro privado, onde o objetivo era pegar o dinheiro, investir de modo que o bolo principal crescesse ao longo do tempo, para que pudesse pagar os benefícios das pessoas, somente com a parte da rentabilidade, sem ter que usar o principal. E foi desse mesmíssimo modo que foi constituída a Previdência Social Brasileira, em 1923, por força da Lei Eloy Chaves. Com a mesma lógica, perdurando até os dias de hoje, mesmo quando sabemos que nossa pirâmide etária atual no Brasil já nem de perto lembra aquela que tínhamos nessa época de 1923. Eu não preciso ficar rememorando ninguém aqui sobre a transição demográfica pela qual o Brasil passa com o seu envelhecimento populacional pujante, como está acontecendo. Nosso público aqui já conhece muito bem sobre isso. Vou me limitar apenas a dizer que em 1923 havia 13 trabalhadores na ativa para cada pessoa que se aposentava no Brasil. E hoje são apenas 4 trabalhadores ativos para cada aposentado, com a perspectiva de que seja apenas uma pessoa trabalhando para cada aposentado em 2050. Portanto, dá para entender por simples aritmética que aquela dinâmica lá de trás, de muita gente contribuindo para pouca gente utilizando de um benefício previdenciário, não se aplica mais ao Brasil de hoje. E aí de novo você pode estar pensando, bom, mas era previsível que isso um dia fosse acontecer, que essa transição fosse acontecer, até porque os nossos institutos brasileiros que fazem bons estudos demográficos, a exemplo do IBGE, do IPEA, já cantavam essa pedra sobre envelhecimento populacional no Brasil há décadas. Será então que nossos governantes não pegaram esse dinheiro que era pago por muita gente, investiram de uma forma a robustecer um fundo de pensão estatal para que esse recurso crescesse a ponto de conseguir pagar os benefícios previdenciários com a rentabilidade obtida? Bom, eu lamento informar, mas isso não aconteceu, pois o dinheiro simplesmente foi gasto, e foi gasto com outros propósitos. E muitos culpabilizam um instrumento relativamente recente da nossa história fiscal que permite que esse tipo de coisa aconteça, chamado DRU, DRU, Desvinculação das Receitas da União. A DRU é um mecanismo que permite que o governo federal possa usar livremente 20% de todos os tributos federais, principalmente as contribuições sociais, que respondem por cerca de 90% do montante do que é redirecionado. Criada em 1994 com o nome de Fundo Social de Emergência, essa desvinculação foi instituída a título de estabilizar a economia logo após a implementação do Plano Real. Foi aquela boa ideia que, como de costume, foi deturpada. No ano de 2000, o nome foi trocado para Desvinculação das Receitas da União e, na prática, passou a permitir, a figurar como uma permissão para que o governo de plantão, qualquer que seja, usasse recursos originalmente destinados para as áreas de educação, saúde e previdência social para utilização com qualquer outra despesa que fosse considerada como prioritária. Como eu disse, corre um debate sobre se de fato esse mecanismo pode ter causado a dilapidação do que havia sido reservado para a Previdência Social, ou se foi apenas um agravante para acelerar a corrosão de algo que já estava sendo arrecadado de forma insuficiente. Mas se sabe que a DRU não retira receitas da Previdência especificamente,
mas da Seguridade Social como um todo. A principal fonte de receita do regime de aposentados dos trabalhadores do setor privado vem do desconto mensal no salário de quem tem carteira assinada e que varia de 8% a 11%, assim como da contribuição feita pelas empresas por cada empregado, que gira em torno de 20%, em regra. A desvinculação das receitas da União não incide sobre esses recursos, porque essas são receitas vinculadas, que não são atingíveis pela DRU, ou seja, a melhor evidência disponível é de que mesmo sem ela, a Previdência Social como um todo já seria deficitária. Nesse sentido, o Tribunal de Contas da União já se manifestou sobre o tema e concluiu que o déficit existiria mesmo sem a desvinculação das receitas. E que, na verdade, a DRU até, de certa forma, salva a Previdência, pois permite que recursos de outras áreas sigam para aplicação na Previdência Social, ou seja, sejam remanejados para a Previdência Social. O que sabemos de concreto são 3 aspectos. Primeiro, que a Previdência Social responde pelo maior gasto público dentre todas as despesas pagas pela União. Segundo, que a diferença entre o arrecadado para esse sistema e o que se gasta para sustentar esse mesmo sistema, de forma vinculada, veio crescendo ao longo dos anos, tendo disparado a partir de 2014. E em terceiro lugar, que segundo dados que o próprio Tesouro Nacional divulga mensalmente, na forma de um balanço chamado REO em Foco, sobre o desempenho da Seguridade Social, existe um déficit previdenciário de 240 bilhões até agosto de 2024. Daí, num ápice de esperança que você pode ainda estar agarrado num futuro, afinal a própria Previdência foi construída com base numa esperança, de se ter um benefício ao final da vida, você pode dizer, puxa, não tem nem 5 anos que fizemos aquela última reforma da Previdência, lá em 2019, vamos ter fé, vamos esperar que ela surta seus efeitos. Pois bem, a expectativa dos economistas era de que essa última reforma da Previdência gerasse uma economia de R$1 trilhão ao longo dos 10 anos subsequentes. Mas apenas por conta da pandemia, o Brasil se viu obrigado a gastar com auxílios e benefícios mais de 800 bilhões de reais, ou seja, perto desse trilhão. Praticamente aquilo que iríamos economizar já foi gasto, portanto, em um evento que estava além da nossa compreensão, que estava além da nossa previsibilidade. O que é praticamente inevitável para nós, enquanto país, é que teremos que fazer mais reformas previdenciárias no futuro, que muito possivelmente elevarão mais uma vez a idade mínima para a aposentadoria, aumentando o tempo de contribuição ou de trabalho, ou até mesmo equiparando ou reduzindo a diferença de idade para aposentar entre homens e mulheres. Não subestimem a capacidade criativa de nossos nobres parlamentares nessa hora. Por tudo que eu disse, a conclusão mais óbvia é que você não irá se aposentar. Ou melhor, você pode até se aposentar, mas não com uma renda proporcionada pelo Estado que será suficiente para custear suas necessidades. Não porque você não queira ou não precise se aposentar, mas porque mantida essa forma de composição do fundo, que depende da contribuição daqueles que estão na ativa para sustentar os aposentados do momento, e também mantido esse padrão de gastos que depauperam qualquer que seja o fundo constituído, simplesmente não haverá um benefício digno ou suficiente que possamos esperar para as nossas velhices. Na atualidade, são previstos 300 bilhões de déficit total da nossa Previdência Social, agora no ano de 2024. Estima-se em 2,5% do PIB, os quais, se a gente vai projetando para o futuro, feito nada para retornar a nossa Previdência para um patamar saudável de financiamento, o resultado negativo em 2060 seria de 3,3 trilhões de reais, 6% do PIB. Ou até 2080 ficaria da ordem de 9,8 trilhões de reais, 8,2% do PIB. Ou em 2100 teríamos atingido 25 trilhões de déficit, ou seja, 10,4% do PIB. Veja que esses números simplesmente jogam para frente uma estimativa presente, não considerando qualquer evolução na nossa economia. Mas aí você pode se revoltar e perguntar, mas eu paguei, eu contribuí para a Previdência e agora eu não terei aposentadoria digna? E a resposta é cruel, mas é sim, você não terá, pois essa nunca foi a lógica por detrás do regime previdenciário. No Brasil, a Previdência Social é regida pelo princípio da repartição, onde a contribuição dos trabalhadores ativos financiam os benefícios dos que estão aposentados naquele mesmo momento, e não dos aposentados do futuro.
Isso significa que há uma transferência de recursos entre gerações que convivem em uma mesma época, e não propriamente uma conta individualizada, vinculada ao seu CPF individual, de onde você, contribuinte, poderia, por exemplo, sacar o dinheiro ou usar exclusivamente para sua própria aposentadoria. Isso não existe. O sistema previdenciário brasileiro é um sistema bem diferente de um fundo de previdência privado, onde você pode ir acompanhando, no caso do privado, o seu saldo pessoal, tendo a possibilidade de migrar entre gestores de fundo, e até a possibilidade de resgatar antecipadamente. Nada disso é possível na Previdência Pública brasileira, já que não há saldo pessoal, não há garantia de rentabilidade do valor pago e não há certeza sobre quando se receberá, ou se receberá o valor. Você não pode mudar de gestor, sendo o único gestor possível justamente aquele que legalmente pode desviar o seu dinheiro, conforme já expliquei anteriormente. E quem nega essa realidade de que o nosso INSS hoje é um sistema pautado em repartição e que não garante justiça social plena, afinal de contas o princípio da justiça social ficou esquecida lá no passado, está bem fazendo uso de um dos seus direitos mais fundamentais e legítimos, que é o direito do negacionismo, para usar um termo da moda. Não causa estranheza que cresça a percepção de que estejamos financiando uma grande pirâmide financeira, mas legalizada e lucrativa para o Estado, e inclusive de curso forçado, já que ninguém pode deixar de contribuir para a Previdência, já que estaria incorrendo em crime de sonegação previdenciária. Atualmente são 43 milhões de trabalhadores registrados que contribuem todo santo mês para a Previdência Social, junto com outros 15 milhões de MEIs, microempreendedores individuais, além das pessoas que contribuem de forma voluntária. É um país inteiro que vive essa dissonância cognitiva, se imaginando no futuro recebendo direitinho a aposentadoria do INSS, sem ter nenhuma certeza de que isso de fato lhes garantirá habitação, alimentação, transporte, lazer, medicamentos, enfim, tudo o que vem com a necessidade individual de cada um na velhice. Afinal, contribuem hoje sem perceber que quando você contribui para a Previdência Social, você não está custeando a sua aposentadoria futura, que você paga hoje da parcela da sociedade brasileira que está aposentada atualmente. Mantido esse mesmo modelo de financiamento e considerando que teremos cada vez menos pessoas ingressando no mercado de trabalho, em comparação com o contingente de aposentados que crescerá, tudo isso faz, para mim, com que a sigla INSS signifique outra coisa, que não o Instituto Nacional de Seguro Social, mas sim, na verdade, que isso nunca será seguro. E antes que digam que o Otávio está incorrendo em etarismo, culpabilizando o pobre do velho pelo fato de o velho ter se tornado um peso para o Estado, não é isso que eu estou dizendo. Adoraria morar num país em que a pessoa idosa fosse prioridade nacional, fosse tratada com respeito. E é por essa causa que eu luto, que eu advogo por uma velhice digna. Mas não dá para ignorar que nosso país ainda é francamente desigual e ineficiente, e governado por uma classe política que não consegue enxergar além de um horizonte de 4 anos de eleições. E por isso defendo que em nível individual, cada um de nós desenvolva educação financeira, para que cada um de nós tome para si próprio a responsabilidade pela vida financeira que queremos ter na nossa velhice. Da mesma forma que uma doença cardiovascular não surge da noite para o dia, ela não surge no dia de um infarto, já que ela tem raízes em tudo o que você fez em termos de hábitos de vida, alimentação, exercício nos 30 anos anteriores, da mesma forma que uma doença de Alzheimer também não surge do nada aos 70 anos de idade, ela na verdade é fruto de todo um estilo de vida também que nós desenvolvemos, estímulos intelectuais que nós nutrimos, noites de sono que nós temos. A saúde financeira da sua família também pode ser construída em um processo igualmente gradual, lento, mas progressivo, desde que você assuma a responsabilidade e não a delegue para ninguém, nem para terceiros, muito menos para o Estado. Do Estado você, como cidadão, poderá até exigir algum benefício mínimo ao se aposentar, mas sem jamais esperar que esse benefício venha a ser seu principal ganha-pão, já que, por tudo que vimos, esse Estado poderá não ter condições orçamentárias de honrar com um benefício digno. Por isso só tenho a desejar
cautela e sucesso a todos vocês nesse departamento financeiro de suas vidas, especialmente na velhice. Obrigado.